Olá, gente. Então, vamos agora para a nossa terceira parte da lista 2, tá? Sobre múltiplos e divisores, tá ok? Partindo aí da questão 4. Sabemos que o MMC é o menor múltiplo comum, né? É o mínimo múltiplo comum, tá? Sem contar com o zero, entre dois ou mais números. Então, descubra o MMC, o mínimo múltiplo comum, dos números a seguir, de acordo com o modelo. Vejam aí que no modelo, pessoal, nós temos o 15 e o 20. Então, primeiramente, eu tenho que descobrir alguns múltiplos desse número. Por que eu digo alguns? Porque ele é infinito, não esqueçam disso. Então, partindo do zero, ó, eu comecei a colocar múltiplos de 15 aqui, tá? Determinei aí o quê? Os 5 primeiros, né? Poderia ter posto os 6 primeiros, tá bom? Agora eu vou para os múltiplos de 20, ó. Coloquei aí os 4 primeiros. Poderia ter posto 5 ou 6 primeiros, tá bom? Sem nenhum problema. O que a gente observa, pessoal? Tirando o zero, porque o zero sempre vai aparecer nos múltiplos, né? Qual é o menor múltiplo que está sendo igual nos dois? Quer dizer, que está sendo comum nesses dois números, no 15 e no 20. Observa aí que está em negrito, ó, que é o 60. Tá? Então, o mínimo múltiplo comum de 15 e 20 é 60, quer dizer, é o menor número em comum, né, entre os dois números, tá? Então, partindo desse mesmo raciocínio, a gente vai fazer letra A, letra B, letra C e letra D. Olha aí na letra A, que ele quer de 10 e 15. Então, eu coloquei aqui alguns múltiplos de 10. Vejam aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei 5, tá bom? E alguns múltiplos de 15. Também coloquei 5, né? Veja que eu coloquei aí, ó, a reticência, porque ele não tem fim, tá? Então, ó, tirando o zero aqui, eu fui observando que o que tem igual, né? O que é comum aqui nos dois é o 30. É o menor deles. É lógico que se eu continuar aqui, vai aparecer outros números, mas eu não quero maiores, eu quero os menores, tá? Então, é o 30. Então, logo, o mínimo múltiplo comum de 10 e 15 é 30, tá bom? No mesmo raciocínio, vim para a letra B. Peguei alguns múltiplos de 5 e alguns múltiplos de 9. Veja que eu disse 5, eu botei um pouco a mais, né? Para poder chegar aonde coincidisse aqui com o de 9, tá bom? Então, vejam, pessoal, que tirando o zero, o único que está coincidindo aqui, né, o menor deles, é o 45. Então, o mínimo múltiplo comum de 5 e 9 é 45, tá? Vindo aqui para a letra C, nós temos os múltiplos de 8 e os múltiplos de 24. Alguns deles, lógico. Então, vejam aqui, quando eu coloquei alguns múltiplos de cada um deles, né? Eu achei, ó, em comum o 24. Então, 24 é o menor múltiplo comum de 8 e 24, tá? E na letra D, eu quero do 2, do 6 e do 12. Ah, professora, tem mais de 2, tem problema nenhum. Poderia ter 4, 5, não tinha nada. É só a gente fazer o mesmo processo, no mesmo raciocínio, tá bom? Então, eu pego alguns múltiplos, ó, deles e vejo aonde coincide, ó. O que aparece em comum entre eles. No caso aqui, tá sendo 12, né? Então, o menor múltiplo comum do 2, do 6 e do 12 é o próprio 12. Tá certo? Vamos ver agora na questão 5. Vejam que aqui não é mais MMC, agora é MDC. O que é o MDC? É o máximo divisor comum entre dois ou mais números, tá? Agora é o máximo, lá era o mínimo, tá bom? Então, observe o exemplo e, em seguida, determine o máximo divisor comum dos números, tá? Então, no exemplo, nós temos o 12 e o 15. Agora, eu quero os divisores, gente. Divisores, tá? Então, aqui você sabe que tá limitado. Tem início e tem fim. Então, eu tenho que colocar todos eles, tá bom? Então, do 12, tem o 1, 2, o 3, o 4, 6 e o 12. Do 15, tem o 1, o 3, o 5 e o 15, né? Então, quem é, ó, tirando um, né? Quem vai ser o maior divisor aqui em comum entre eles? O 3, né? Então, logo, o máximo divisor comum do 12 e do 15 é o 3, tá ok? Vamos olhar aqui na letra A. Vou fazer a mesma coisa. Pego os divisores de 18 e pego os divisores de 34. Então, aqui, ó.
certo? Quem está coincidindo aqui nos dois, que é o maior deles, né? No caso, o próprio 2. Então, o máximo divisor comum de 18 e 34 é 2. Na letra B, pega os divisores de 20 e os de 45, olha aí, né? Coloquei aqui, né? Então, vejam quem é o maior deles aí, ó. No caso, é o 5. Então, o máximo divisor comum de 20 e 45 é 5, tá? Na letra C, máximo divisor comum de 10 e 50. Olha aí, ó, do 10 teve 1, 2, o 5 e o próprio 10. E do 50 tem 1, 2, o 5, 10, o 25 e o 50, né? A professora tá coincidindo o 2, tá coincidindo o 5, tá coincidindo o 10. Por que você marcou só o 10? Porque, gente, ele quer, ó, o máximo, o maior, tá? Então, o maior deles aqui é o 10, tá bom? Então, o máximo divisor comum de 10 e 50 é 10, tá ok? Na D, o máximo divisor comum de 24 e 30, olha aí, ó. 24 são todos esses e o de 30 todos esses aqui, ó. Vejam que aqui também aparece, ó, o 2, o 3, né? E o 6. Só que eu quero o maior deles. Se eu quero o maior, eu só vou pegar o 6, tá ok?